Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje, a aula número 8, um convite de salvação. Vamos começar a aula do jeito que eu gosto, fazendo mais uma pergunta? E a pergunta de hoje é: o que é salvação? No final, nós vamos ver um pouco melhor. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em João 3, do 14 ao 19. Mas vamos ler apenas esses dois que eu deixei marcado, que é o versículo 16 e o 17. O 16 nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui já fica a primeira lição desse texto. O amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é gigantesco por nós. E aí Jesus, como sendo um filho obediente, ele cumpre os desígnios do Pai e aí ele vem ao mundo. Mas ele não vem para nos matar ou para nos condenar. Ele vem para nos salvar. Nós vamos falar isso um pouco mais a respeito disso no decorrer da nossa lição. Vamos aqui à nossa introdução. Eu encontrei duas frases aqui na nossa introdução que eu gostei muito. A primeira é: a salvação é oferecida a todos os que aceitam a mensagem da cruz. Para qualquer um que recebe esta mensagem, a salvação pode chegar. Mas fica aqui a primeira pergunta. Vamos anunciar ao mundo essa salvação, então? Vocês sabem muito bem que eu gosto de perguntar isso para vocês. E aí, vamos evangelizar? Vamos fazer esses trabalhos evangelísticos? A própria palavra de Deus nos dá esta ordem, certo? O mundo, ele está caótico, mas o resgate já foi pago e foi feito por Jesus Cristo. O mundo vive uma pandemia, vive nesta loucura, nesta dificuldade, e ninguém tem a paz. Mas a paz que Cristo nos dá, essa, quem é crente sabe muito bem, que é algo diferente. Nós vivemos nesse mesmo mundo, mas nós temos alegria, nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza que Deus está no controle de nossas vidas, certo? Mas para que as pessoas possam acessar esse resgate, é preciso aceitá-lo como Salvador, certo? Mas como que vai aceitá-lo como Salvador? Como é que a pessoa vai reconhecer a Cristo como Salvador se ninguém fala? Então aqui vai. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos ir e falar que se nós temos Deus na nossa vida, nós temos a paz, nós temos o amor, nós temos o conforto de saber que alguém cuida de nós, que alguém zela por nós, certo? Vamos aqui no tópico 1 que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele simplesmente nos ama com tanta intensidade que desde o início da história da humanidade ele se preocupa em trazer novamente o homem para a sua presença. Lembra que eu sempre falo para vocês? Dá uma pausa na lição, vamos voltar lá para o Jardim do Éden. O homem foi a melhor criação que Deus fez. Ele fez com as próprias mãos. Soprou o fôlego de vida. E o homem fez o quê? Pecou. Mas mesmo assim, Deus, ele não nos abandonou. Mesmo o homem pecando, fazendo tudo de errado, o que Deus fez? Deus, ele nos amou. Deus, ele nos trouxe de uma tal maneira, ele falou, preciso aproximar vocês novamente. E ali ele fez um plano de salvação, lá no Éden. E esse plano foi cumprido em Jesus, como vamos ver no decorrer da lição. Ele simplesmente ama, não fazendo acepção de pessoas, lá em Atos 10:34, mas incluindo-as em todos os tempos e em todos os lugares. Deus, ele não olha se você é gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, feio, bonito, porque senão ele não declararia esse amor. O amor é por todos. Não importa se você mora na maior mansão ou se você mora num barraco. Deus te ama do mesmo jeito. Não importa se você é branco, negro, amarelo, vermelho, o que for. Deus te ama. Então, assim, ele não faz acepção de pessoas. Precisamos ter isso muito em mente, certo? E é ele quem opera em nós a santificação, purificando a nossa vida do pecado e nos capacitando a obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. Ele nos ama tanto
que ele pega a gente que está lá todo perdido no pecado e faz o quê? Ele nos salva, ele nos regenera e ele vai moldando a nossa vida e nos mostrando que nós podemos viver obedecendo a palavra de Deus, fazendo com que nós nos aproximemos novamente do Espírito Santo de Deus, de Jesus e do amor de Deus, certo? No tópico 2, que deu seu filho unigênito. Unigênito é o único, é o melhor, é tudo aquilo que ele tinha. Já parou para pensar o quanto Deus nos ama? Você já teve noção do tamanho deste amor? Você já dimensionou o tamanho do amor de Deus por mim e por você? Aqui ele diz assim: Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. É o texto lá que li lá no começo. Eu imagino aqui o apóstolo João tentando, quando ele foi escrever, eu acho que ele chegou assim: Deus nos ama muito. Não, 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 não. Muito ainda é pouco. Deus nos ama bastante. Não, ainda é pouco. Deus nos ama muitíssimo. Não, não, não. Ainda é pouco. Já sei. Deus nos ama de tal maneira. Deus nos ama incondicionalmente. E aí ele fez o quê? Ele preparou a salvação por intermédio do seu filho Jesus. Agora você já parou para pensar? Será que nós somos merecedores desse amor? Se nós formos parar para pensar, a resposta verdadeira é não. Nós não somos merecedores. Você já imaginou? Pecador, faz tudo errado, mesmo que nós nos convertermos, mas nós não merecemos esse amor. Mas ainda bem que não é por merecimento. Ainda bem que é por graça, pela misericórdia. E esse amor, ele foi muito caro. Esse preço que foi pago por Jesus lá naquela cruz do Calvário foi muito caro. E ele foi simplesmente para que nós pudéssemos ser livres do jugo do pecado e da condenação eterna. Nós estávamos condenados à condenação eterna, a sofrimento eterno. Mas graças à morte de Cristo naquela cruz do Calvário, um preço alto, caro, ele não tinha pecado e levou o pecado sobre ele, o nosso pecado. Ele era santo, mas ele levou as nossas dores. E ali, graças a isso, nós podemos ser livres. E aí tem aquele hino que diz, né? Eu sou livre. É porque Jesus já morreu lá no Calvário. Cristo, ele precisou se humilhar, tomando tal forma de servo, para que pudéssemos levar sobre si os nossos pecados. Eu vou dar uma pausa aqui. Você já parou para pensar que ele era Senhor? E ele que te criou, mas ele abandonou tudo isso, deixou tudo isso de lado por amor de mim e de você e se fez servo. E um servo que ainda levou a culpa. E o verbo precisou se fazer carne. Então imagina que ele era o verbo, a palavra de Deus. Mas ali ele precisou se fazer carne para sofrer por amor de mim e de você. O nosso Pai Celestial não quer que ninguém se perca. Este momento que estamos vivendo de pandemia, eu não sei onde você está. Eu não sei como você está passando, mas saiba, o nosso Pai, ele sabe aonde você está. Aí pode estar dentro do teu quarto, na sala, onde você estiver. O teu Pai Celestial, ele sabe. E ele sabe se você está na presença dele ou não. E ele não tem desejo que você se perca. Ele tem desejo que você se aproxime mais dele. Aqui nós vemos em Lucas 15, do 3 ao 5, a parábola da ovelha perdida. Não sei se todos sabem, eu acho que sim, mas vamos aqui lembrar. Havia um homem que tinha 100 ovelhas, e essas 100 ovelhas, no final do dia, quando ele foi guardá-las, para protegê-las, ele se deu conta que havia faltando uma ovelha. Este homem deixou essas 99 ovelhas ali, naquele aprisco, seguras, guardadas, e voltou pelo caminho atrás dessa ovelha perdida. E no meio do caminho ele encontrou essa ovelha ali, ferida, machucada. Ele não brigou com ela, ele não bateu nela. Ele pegou essa ovelha, colocou em seus ombros, trouxe essa ovelha de volta ao aprisco, ao lugar seguro. E ali ele cuidou desta ovelha. Ali ele colocou ela novamente junto ao rebanho, junto de um lugar seguro. E não é assim que Deus faz conosco?
Às vezes, paramos pelo caminho, às vezes, nos machucamos até pela caminhada, mas o Deus que nós servimos, ele tem o zelo de ir lá e cuidar de nós e trazer nos ombros, trazer, sabe, com zelo, com cuidado e nos trazer ao lugar seguro novamente. Amém? No tópico 3, lembra da primeira pergunta? O que é salvação? Aqui nós vamos ver um pouco da resposta do que é salvação. Um pouco diferente do que imaginamos, mas é uma das respostas do que é salvação. A salvação é uma transformação espiritual que acontece na alma e na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É neste momento que tudo que se faz novo e passamos a ser novas criaturas, conforme está lá 2 Coríntios 5, 17. Então, salvação não é algo tão simples. Salvação é uma transformação espiritual. Salvação é algo que vem de dentro. Ele transforma não só o corpo, mas ele começa a transformar a alma. Ele começa a transformar de dentro para fora. Isso é a salvação. Ele não muda somente a minha atitude, ele muda a minha vida. E agora, como diz aí em 2 Coríntios, nova criatura somos. Nós somos uma nova pessoa a partir do momento que somos salvos. A salvação não é apenas a libertação do jugo do pecado. A pessoa que é salva por Cristo passa a viver uma transformação em todas as áreas da sua vida. Como assim todas as áreas? Ela vê, fala, sente, vive diferente. Depois vocês lêem lá Romanos 6:4. Então, agora uma pessoa que é salva, ela não vê as coisas que ela via do mundo. Ela não olha para esse mundo em pandemia, para esse mundo em dificuldades e acha que vai tudo se acabar e vai sofrer. Não, ela olha para o mundo em dificuldades e ela vê um Deus que cuida e zela por ela. Agora, ela não fala mais só em desgraça, falando mal de um, falando mal do outro. Não. Agora ela tem palavra de paz, palavra de vida eterna em sua boca. Ela sente algo inexplicável. Você sabe que é você sentir o amor por uma pessoa, mesmo estando distante ou mesmo às vezes nem conhecendo, mas você consegue sentir a dor, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, porque você ama, porque Deus é amor. Então agora você aprende a amar os outros. E fazendo isso, você vive uma vida diferente. Você já não vai viver uma vida de se descabelar por qualquer coisa, mas você vai viver uma vida na paz de Cristo, uma vida com o amor de Deus sobre a tua vida. Eu deixei uma frase que diz assim: a salvação é uma graça que você recebe de graça, porque o preço já foi pago. Esta primeira graça que eu digo é aquela graça que nós entendemos lá na Bíblia, que graça significa um favor imerecido. Nós não merecíamos receber essa salvação. Nós não merecíamos receber esse presente, essa graça. Mas esta graça veio para nós de graça. Nós não precisamos pagar nada. Nós não precisamos pagar nenhum dogma, fazer nenhuma promessa, fazer nada disso. A salvação é simplesmente aceitar a Jesus como Salvador. Pronto, ó, levantei a mão. Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Acabou, já sou salvo, certo? Porque quem pagou o preço foi Jesus. Eu não preciso pagar preço. Agora eu preciso ser fiel. É simplesmente isso que eu tenho que fazer. A quarto tópico diz: qual é a sua escolha? Agora nós vamos falar um pouquinho de algo pessoal, porque escolha significa algo pessoal, certo? E aqui vai a primeira pergunta. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Como o único e verdadeiro Salvador? Você vai falar: claro, irmão André. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Meu pai é pastor, meu pai é presbítero, meu pai é isso. Ou minha mãe é dirigente do seu coração, minha mãe é regente. Mas a salvação é individual. Você sabe disso? Você já levantou a tua mão? Você já confessou com a tua boca que você quer que Jesus seja teu Salvador? Se não, aqui vai uma dica. Este é o momento. Aceite Ele como teu Salvador. Deixe Ele transformar a tua vida. Sonda aí teu coração. Vê se no teu coração não tem nada que esteja te tirando da presença de Deus. Veja se a prioridade da tua vida realmente é o amor de Deus, é fazer a vontade do Pai. Se não, aceite Ele como Salvador. Permita que Ele mude a tua vida. E aqui diz assim, ó: mas é importante deixar claro
que é uma escolha pela salvação em Cristo, requer uma atitude, e não só simplesmente uma atitude, mas uma atitude diária. Vamos ver o que Jesus disse? Jesus ele diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me, em Lucas 9:23. Você viu aqui que é uma escolha? Para que eu possa me negar, eu preciso escolher. Eu posso querer fazer meus desejos. Você pode fazer o que você quiser. Mas uma coisa eu aprendi com a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso escolher fazer as coisas erradas, mas não. Agora eu quero a Cristo. Eu quero seguir a Cristo, porque Ele me amou e eu quero continuar recebendo esse amor. Na revista tem esse tópico que eu achei muito interessante que diz: enfim, é preciso que as pessoas, ao verem você, enxerguem alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus. E lembre-se, nossas ações falam mais alto que as nossas palavras. Aqui, isso é muito marcante. O que vai adiantar eu entregar 100 mil panfletos por ano? Eu falar do amor de Deus, eu falar que você precisa amar o próximo, que você precisa ser fiel a Deus, mas quando você olhar para a minha vida, eu tiver uma vida toda torta, uma vida toda errada, eu não amar ninguém, eu não gostar de ninguém, eu tratar mal as pessoas, tratar mal a minha esposa, tratar mal todo mundo, vai adiantar por acaso? Não. Eu preciso viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Eu preciso amar, mas eu preciso pregar esse amor. E eu preciso, sabe, fazer aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então, não se esqueça. A tua vida fala mais do que 1000 palavras. O recebimento da salvação, inicialmente, é marcado por 3 etapas. Vamos ver quais são? A primeira, reconhecer que somos pecadores. Romanos 3:23. A outra, confiar em Jesus como um Salvador, Atos 16:31. A próxima é confessar a Cristo como seu Redentor, Romanos 10:10. Então, você viu como é que é simples? Se eu reconhecer que eu sou um pecador, porque eu sou um pecador. Se eu confiar que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me salvar, fácil. E se eu simplesmente aceitar a remissão de Cristo, aceitar que aquele sangue que ele derramou vai servir para pagar os meus pecados, pronto, eu já sou salvo. E quando eu aceito tudo isso, eu sou salvo, consigo fazer isso. Eu permito que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio. Eu permito que o Espírito Santo de Deus ele traga algo novo sobre a minha vida. Lembra lá que eu disse de Coríntios? Eu preciso de novidade de vida. E por que o Espírito Santo? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele ficou um tempo após a morte dele, e assim ele foi aos céus. E aí, assim que ele foi aos céus, o que ele disse? Eu vou ao Pai, mas eu enviarei outro Consolador. E este outro Consolador é o Espírito Santo. É aquele que nos ajuda, é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que nos alerta se estamos fazendo as coisas erradas. Amém? Para concluir, que maravilha é poder sentir-se envolvido pelo amor de Deus. Isso é a coisa mais gostosa do mundo, não é verdade? Por causa deste amor é que Cristo veio ao mundo e deu a sua vida por nós. Como vimos também nessa lição, a salvação é uma grande transformação que começa a acontecer a partir do momento que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. E se estivermos em Cristo, somos diferentes no nosso agir, falar e pensar. Então, é tão gostoso sentir esse amor, mas mais gostoso ainda é saber que agora eu sou uma nova criatura. E quando eu tenho um novo pensamento, uma nova vida, eu vou fazer tudo isso visando o quê? O reino de Deus, certo? Mas o reino de Deus é assunto para a próxima aula. E eu quero aqui agradecer a vida de vocês, quero aqui agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. E também agradecer a vida do nosso irmão Geraldo, que tem nos ajudado bastante aqui. Eu tenho ajudado ele, que ele é o seu primeiro. Agradecer ao nosso pastor e falar, se Deus assim nos permitir, continuaremos aqui fazendo essas aulas. Medite. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta,
Manda um zap para nós, manda lá nos comentários. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha para ver que vocês estão assistindo os vídeos, para que vocês gostaram ou não do vídeo. Faça comentário, irmão André, eu não gostei de alguma coisa, ou irmão André, pô, eu gostei disso. Faça o comentário, isso é bom para nós. É bom para podermos aperfeiçoar cada vez mais, não para nós nos engrandecermos, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que vocês possam aprender, porque isto é a base para a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e fique na paz.